Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma videoaula. Certo. Então, hoje iremos falar sobre testes de hipótese. Certo. Os testes de hipóteses, para que serve? Né? Para testar um determinado parâmetro populacional com base em uma amostra. Então, já vimos o que é uma amostra, né? Calculamos na aula passada, inclusive, o tamanho da amostra. Então, aqui temos uma representação de uma amostra e a sua população. Temos a população, que é o conjunto inteiro, que é a parte, é a população. Então, temos aqui e a parte que é a amostra, né? Temos o conjunto, é a população, e uma amostra, que é uma parte da população, que é a nossa amostra. Certo? Aqui, para testar um determinado parâmetro. Esse parâmetro aqui pode ser altura, pode ser comprimento, pode ser o parâmetro tempo, desvio padrão, variância, média. No caso, aqui está em vermelho assim, erro estatístico, certo? Por que está escrito aqui esse erro estatístico? Quando pegamos uma parte da população, ou seja, a amostra, e queremos, então, através dessa amostra, fazer uma leitura de um todo, através do estudo de uma amostra, saber como que se comporta a população inteira. Então, pega-se uma amostra e faz a média, por exemplo, de idade. Queremos saber, então, por exemplo, a média de idade do povo brasileiro. Então, pegamos uma pequena amostra, e dessa pequena amostra, temos uma média de 32 anos. E, ao fazer a média da população inteira, se você fazer a média da população inteira, a média da população inteira será de 34 anos. Então, há uma pequena discrepância entre o valor real, né, da sua amostra, que é o de se esperar, porque você está pegando somente um pedaço da sua população. Então, quando você pega uma amostra, vai estar embutido nela um erro. Então, este erro é um erro estatístico. Note, então, que sua média dá 32 anos e a média da população é 34 anos, né? Mas é algo assim semelhante, né? As duas são semelhantes. E já vimos na aula anterior como que faz, então, para o cálculo do tamanho da amostra. Iremos precisar para os testes de hipóteses, que era para testar uma hipótese. Certo? Então, hipóteses estatísticas. Admite-se um valor hipotético, ou seja, uma suposição. Embaixo tem um exemplo para melhor entender essa frase. Admite-se um valor hipotético, uma suposição para um parâmetro populacional. Então, esse parâmetro pode ser altura, tempo, média, e com base nas informações da amostra, então você tira uma amostra de uma população, com base nessa informação, é realizado um teste estatístico para aceitar ou rejeitar o valor hipotético. Certo? Esse valor hipotético aqui pode ser o seguinte: a altura, igual está aqui, a altura média da população brasileira é de 1,67 metros. Então, isso é uma hipótese que você está levantando, né? É uma afirmação. Essa afirmação pode ser verdadeira ou falsa, né? E você pode aceitar ou rejeitar essa ideia, essa hipótese, essa sugestão. E para você aceitar ou rejeitar, é preciso realizar testes estatísticos para você aceitar ou rejeitar ela.
Temos um exemplo aqui, exemplos de hipóteses estatísticas. O tempo médio, então o tempo aqui é o nosso parâmetro. Então, o tempo médio, que é o tempo médio, é o nosso parâmetro. O tempo médio por operário para executar uma tarefa é de 100 minutos. Então, isso daqui já é sabido da fábrica. Introduziu-se uma modificação na linha de produção para diminuir este tempo. Então, você está supondo, essa daqui é a sua suposição, é a sua, então, afirmação que você introduziu na sua linha de produção algo que irá diminuir o tempo de montagem de um produto, né, qualquer. Certo? Então, fez uma modificação na linha de produção para diminuir o tempo. E sorteou uma amostra de 20 operários. O que está fazendo agora? Para ver se esse tempo, para ver se essa modificação realmente diminuiu o tempo. Então, ele fez o seguinte, sorteou uma amostra de 20 operários, ou seja, pegou uma pequena amostra, né, da sua população. Dessa pequena amostra, o que ele fez? Medindo-se o tempo de execução gasto por cada um. Então, dessa pequena amostra de 20 operários, mediu-se o tempo gasto de execução, o tempo gasto de execução por cada um. É o tempo de execução gasto por cada um. Então, ele fazendo essa média, então ele fez uma média, o tempo médio da amostra foi de 85 minutos, com desvio padrão de mais ou menos 12, certo? Olhando aqui, então, para essa frase, admite-se um valor hipotético, então você tem um valor hipotético para um parâmetro, ou seja, o nosso valor hipotético é 85 minutos, o nosso parâmetro aqui é o tempo, né? Por isso que está aqui em minutos, o nosso parâmetro é o tempo. Então, que é o tempo médio, tá? Aqui o tempo médio é o nosso parâmetro. O valor hipotético é de 85 minutos, né? Com desvio padrão de mais ou menos 12. Ou seja, esse valor aqui pode ser somado 12 ou retirado 12 deste valor. Então, a pergunta é o seguinte, este resultado evidencia uma melhora no tempo gasto para realizar a tarefa? Este número, ele representa a população? Então, esta é a pergunta a ser feita. Então, para saber se sim ou não, se você aceita ou rejeita essa hipótese de que realmente houve uma diminuição do tempo, ou de que não houve uma diminuição do tempo, ou você aceita ou você rejeita, é preciso, então, fazer testes estatísticos. O nosso teste vai ser o teste da hipótese. Aqui é uma outra, esse é um exemplo. O segundo exemplo, a altura média da população brasileira é de 1,67. Então, seguindo o mesmo princípio do exemplo aqui acima, chegou-se a um resultado que a média de população brasileira é 1,65 metros. Ou você aceita ou você rejeita essa hipótese, essa sugestão. Então, essa hipótese que foi baseada através de uma amostra, né? Foi feita de uma amostra, e a partir dessa amostra, então, aplica-se testes estatísticos para você aceitar ou rejeitar este valor hipotético. Certo? Então, qual é a regra? A regra para aceitar ou rejeitar uma hipótese com base nos elementos de uma amostra. Qual que é a regra? Certo? Então, você tem uma amostra, né? Você fez todos os cálculos através da sua amostra. Como que você vai aceitar ou rejeitar aquele valor encontrado? Certo? Para testar um parâmetro populacional, ou seja, esse parâmetro pode ser tempo, média, comprimento, altura. Então, para aceitar um parâmetro populacional, teremos duas hipóteses. Uma que é a afirmação, ou seja, a altura média é 1,67 metros, então você está afirmando, essa é uma que é de afirmação, e a outra que representa o seu complemento, ou seja, aquilo que não faz parte da sua afirmação. O que não faz parte da afirmação é a altura média diferente de 1,67. Então, por isso que chama-se complemento. Então, uma não está dentro da outra.
o que tem em uma não está na outra. Então, uma representa a afirmação, uma hipótese representa a sua afirmação, ou seja, você diz que a população brasileira tem 1,67 metros, e o seu complemento é o quê? Que a altura média seja diferente de 1,67. Certo? Quando uma hipótese for falsa, a outra é verdadeira. Ou seja, quando uma é falsa, por exemplo, você aceitou que a altura média é 1,67, então você rejeita a segunda hipótese. Então, quando uma hipótese for falsa, a outra é verdadeira. Essas duas hipóteses são chamadas de hipótese nula e hipótese alternativa. Então, a hipótese nula é H índice zero, ou, né, e você tem duas hipóteses, são um par de hipóteses, que é trabalhado então. E a outra hipótese é a hipótese alternativa, que é H índice A ou H índice 1. Características entre uma e outra. Não existem elementos em comum entre as hipóteses nula e alternativa. Ou seja, você não tem elementos em comum dentro de uma hipótese, e elas são complementos. Uma complementa a outra. Certo. Um exemplo aqui, olha. Exemplo de previsão do tempo. Você tem aqui uma previsão do tempo. Hipótese nula. Então, primeira hipótese, você tem uma hipótese nula. Irá chover amanhã. Certo? Qual que é o seu complemento? Então, essa aqui é a hipótese nula. O seu complemento é o seguinte: a hipótese alternativa será, que é um complemento da hipótese nula, não irá chover amanhã. Ou seja, uma é complemento da outra. E note que nenhuma compartilha do mesmo elemento. Não existem elementos em comum entre as hipóteses nula e alternativa. Certo? Outro exemplo aqui, altura média do brasileiro. Assim, a primeira hipótese nula. Primeira hipótese. A altura média do brasileiro, ela é menor ou igual a 1,67 metros. Certo? E qual que é, então, o restante? O restante é o complemento. É o que falta na hipótese nula, tem que estar, então, na hipótese alternativa. Então, a hipótese alternativa será o quê? O povo brasileiro terá maior do que 1,67 metros, ou seja, o sinal de igual não entra. Ele já está aqui, olha, menor ou igual a 1,67 metros. Então, nossa hipótese alternativa será maior do que 1,67 metros. Então, a regra, então, trabalha com duas hipóteses, né? Que é nosso teste de hipótese, trabalha com dois tipos de hipótese. Uma para hipótese falsa e outra verdadeira, né? São chamadas, então, essas hipóteses de hipótese nula e hipótese alternativa. Uma é complemento da outra, o que tem em uma não tem na outra. E ao juntar as duas, você tem o que chama complemento. Que ao juntar as duas, olhando as duas, você tem uma complementando a outra. O que falta em uma está na outra, por isso se chama complemento. Tá aqui. A hipótese nula, que é o H índice zero, é uma hipótese estatística que contém as afirmações. Então, pode conter essas afirmações. Menor ou igual, ou seja, a população do brasileiro pode ser menor ou igual a 1,77 ou a 1,67. Pode ser, a média de população brasileira pode ser igual a 1,67, ou a média brasileira pode ser igual ou menor do que, ou igual ou maior do que 1,67. Então, para a hipótese nula, é a hipótese estatística que contém as afirmações. Pode conter, então, menor ou igual ou maior ou igual. A hipótese alternativa é uma hipótese estatística que contém as afirmações. Menor, note que não tem igual. O igual só pode conter aqui na hipótese nula. Menor, diferente, aqui temos o igual, note que o igual está na nula, e
a afirmação diferente, por exemplo, ser diferente de alguma coisa, a média brasileira é diferente de 1,67. Ela está, então, na alternativa, na hipótese alternativa. Ou maior. Note que também não tem um sinal de igual. O único que aceita o sinal de igual é a nossa hipótese nula. Então, temos aqui uma tabelinha, né, das seguintes possibilidades, onde este K aqui, o K é um número real, né, você tem um número real, que pode ser 1,67 metros, né, pode ser 1,67 metros, e o μ aqui, este μ é o parâmetro, pode ser o tempo, média, altura, desvio padrão, e por aí vai, variância. Então, é o nosso, o parâmetro. Então, quais são as possibilidades? O H0, o H índice zero, que é a nossa hipótese nula, pode ser μ, ou seja, vamos colocar aqui média do brasileiro igual a um número, né? Pode ser 1,67 metros. Então, aceita o igual. A nossa hipótese aqui, alternativa, como uma é complemento da outra, então, se essa é igual, então a nossa hipótese alternativa, μ é diferente de K. Esse K aqui pode ser 1,67, é um número. Então, μ diferente de K. Ok. Agora, μ também, o μ0 igual a K, aqui ele está chamando de média, né? O μ aqui igual a K, pode ser μ maior do que K, também pode ser a hipótese alternativa. Para μ igual a K, também estamos vendo aqui somente um igual, depois a gente vê para os outros. Pode ser μ menor do que K, para μ maior ou igual a K, note que o maior, que o sinal de igual aqui, maior não, desculpa, no menor ou igual, esse sinal de igual aqui só pode ser para a nossa hipótese nula. E para a nossa hipótese aqui alternativa, pode ser maior do que K. μ, aqui então, maior ou igual a K. Nossa hipótese aqui alternativa pode ser μ menor ou igual a K. Então, isso aqui é um quadrinho, né, com as seguintes possibilidades. Temos, então, várias possibilidades. Certo? Lembrando, então, que a hipótese nula, somente na hipótese nula, vamos ter, então, aqui o igual, né? O sinal de igual, menor ou igual, maior ou igual. Note que o igual não está, então, na nossa hipótese alternativa. E nem aqui na nossa hipótese nula não tem a diferença, ser diferente de algo. Aqui temos um diferente. Certo? Erro. Então é o seguinte, partindo do pressuposto que a hipótese nula seja verdadeira, podemos adotar as seguintes decisões. Então, partimos do pressuposto que a hipótese nula ela é verdadeira. Certo? O erro aqui, por que irá conter o erro? Que a gente já viu lá no primeiro ou no segundo slide, tínhamos então a gente retirava uma parte da população, que chama amostra, e vamos fazer cálculos referente a essa amostra. Como não estamos pegando a população inteira, então isso é passivo de erro. Vai haver erro, né, porque você não está pegando a sua população inteira, você está pegando somente uma amostra. Então, por isso que estaremos tratando aqui do erro estatístico. Então, a partir do pressuposto que a hipótese nula seja verdadeira, por exemplo, a idade, a altura média do brasileiro é igual a 1,67. Né? Partindo desse pressuposto,
que ela é verdadeira, podemos adotar as seguintes decisões. Ou você aceita essa hipótese nula. Se você aceita lógico que você está rejeitando a hipótese alternativa, né? Que seria, então, diferente de 1,67 metros. Se você aceita essa hipótese, você está rejeitando a hipótese alternativa. Ou se você rejeita a hipótese nula, você está aceitando a hipótese alternativa, certo? Como a decisão ela é baseada na amostra, né, e não na população, há sempre a possibilidade de escolhermos a decisão errada, certo? Mesmo fazendo os cálculos, estamos fazendo na amostra. Isso, onde que é evidente? É evidente em épocas eleitorais. Quando tem bastante esses dados, né, para saber quem está na frente, claro que a grande maioria das vezes está correto, mas às vezes a gente se surpreende com um ou outro fala que certo candidato está ganhando, né, e depois, quando vai a população inteira para as urnas, no dia da votação, acontece de um caso ou outro, né, ou outro não, aquele dado não ser o dado real. Ou seja, você escolheu ali achou que era certo, mas era o errado. Por quê? É porque esses dados é de uma amostra, não é da sua população. Você não está retirando da sua população inteira. Você está fazendo cálculos de uma pequena amostra, né? Não é da sua população. Então, há um erro envolvido. É claro que a grande maioria desses dados estatísticos em épocas eleitorais estão corretos, estão perfeitamente corretos. Somente um caso ou outro a gente acaba se surpreendendo. Certo? Então, esse um caso ou outro caiu no seu erro, caiu na porcentagem de erro. Então, como a decisão é baseada na amostra e não na população, há sempre a possibilidade de escolhermos a decisão errada. Exemplo. Você afirma que certa moeda ela é viciada, né? Ou seja, ela não é honesta. Você afirma isso. Então, como que você irá provar essa sua afirmação? Então, você tem que testar. Então, testar a sua afirmação. Como que você testa ela? Você tem que lançar a sua moeda para saber se a sua afirmação ela é verdadeira ou é falsa. Se você vai aceitar ou você vai rejeitar essa hipótese. Então, você afirma que certa moeda ela é viciada. Então, uma moeda que não é viciada, ela tem 50% de chance de cair cara e 50% de chance de cair coroa, meio a meio, né? Certo? Então, se você, ao lançar a moeda 50 vezes, então lança a moeda 50 vezes, tem o seguinte resultado. Deu, então, 24 caras e 26 coroas, né? Certo? Uma moeda viciada, ela é uma moeda, então, que ela não é honesta, né? Ela iria virar mais de um lado do que o outro. Por exemplo, iria virar mais cara do que coroa. Certo? Olhando para esse resultado aqui, percebemos que uma deu 24 caras e a outra deu 26 coroas. Está dentro, né? Porque é quase a metade. Né? 24 caras e 26 coroas. Certo? Então, você conclui de imediato que essa moeda pode ser não viciada. Falei, pode ser não viciada. Né? Então, daria 50% de cada. 50% de cada seria 25 caras e 25 coroas. Então, deu um resultado bem parecido, que é 24 caras e 26 coroas. Então, qual é a conclusão? A conclusão é o seguinte: não há evidência para apoiar sua afirmação. Então, você não tem evidência para apoiar sua afirmação, porque deu 24 caras e 26 coroas. Você disse que era viciada. E ela demonstrou ser uma moeda não viciada, ser uma moeda honesta. Mas
há a possibilidade de ter ocorrido um fenômeno raro, ou seja, resultado incomum, e a moeda ser não honesta, né? Há essa possibilidade, ou seja, caiu dentro do erro. Ela cai dentro do erro. Se o erro está lá, uma porcentagem, por exemplo, de 1%, 5%, até às vezes no máximo 10%, que é tolerável, se ele está lá, este erro, que uma hora ou outra ele irá acontecer, né? É uma porcentagem muito baixa, mas ela irá acontecer, mesmo sendo uma possibilidade muito baixa, um fenômeno raro de acontecer. Mas, no caso, aconteceu, você não tem 100% de certeza, porque você está trabalhando com amostra. Você só teria 100% de certeza se você trabalhar com sua população inteira, né? Então, o resultado aqui pode ser um resultado incomum, né? Um fenômeno raro. E a moeda ser, sim, não honesta. Mas você não tem evidência para provar isso pelo seu resultado. Mas, aqui um outro caso, mas se o resultado for de 15 caras e 35 coroas, aí sim, né? Por exemplo, você vê que não deu o seu 50% para cada um. Coroa caiu muito mais vezes do que cara. Você jogou 50 vezes, caiu 15 caras e 35 coroas. Então, você há evidência para apoiar a sua afirmação. Você consegue apoiar a sua afirmação. Mas há também a possibilidade de ter ocorrido um evento raro, né? Um evento raro, sendo o resultado incomum, como no primeiro. É um resultado incomum, um evento raro também, e a moeda ser honesta, e você está dizendo que essa moeda não é honesta. E aqui neste outro caso, há a possibilidade, então, da sua moeda aqui não ser honesta, e você está dizendo que ela é honesta. Certo? Então, caiu no erro. O erro está lá, que é para esse erro, de mesmo que seja de 1%, 2%, a 5%, até 10% mais ou menos, que é tolerável, uma hora ele vai acontecer. É um fenômeno raro, mas uma hora vai acontecer. Está aí as eleições eleitorais para provar isso, né? Que uma hora ou outra, um candidato, que às vezes a gente acha que, segundo as pesquisas eleitorais, não está aparecendo tão bem, né? Não está aparecendo tão bem, e acaba, quando a população inteira vai voltar, acaba nos surpreendendo. Ou seja, uma hora ou outra esse fenômeno raro ele acontece. Então é um fenômeno raro. Irá acontecer. Certo. Qual que é a montagem, então, para esse problema? Qual é a montagem do problema? Certo. Então, qual é a afirmação que você fez? A afirmação é o seguinte: a moeda não é honesta, ou seja, a moeda é uma moeda viciada. Qual que é, então, a montagem desse problema? Então, seja P a proporção de caras, ou seja, P a probabilidade de tirar cara. Você tem uma probabilidade de tirar cara de 50%, porque você só pode tirar cara ou coroa, né? Certo? Seja a probabilidade de tirar cara, logo, né, aqui de uma moeda não viciada, né? P é a probabilidade de tirar cara, é 50% de moeda não viciada. E na sua afirmação você fala que a moeda ela é não honesta. Então você pode rejeitar ou aceitar essa afirmação. Mas para aceitar ou rejeitar é preciso passar por testes estatísticos que iremos ver. Certo? Então, logo, para apoiar a afirmação, é necessário que P seja diferente de meio, né? Para você apoiar essa sua afirmação de que a moeda não é honesta, né? Para você apoiar essa afirmação, logo é necessário que P seja diferente de zero. Seja diferente de meio. Por quê? Para uma moeda que ela é não viciada, ela é honesta, a proporção é igual a meio. E o seu complemento, o que é seu complemento? Aquilo que falta nessa primeira, então, hipótese. Então, o seu complemento é a moeda ser honesta. Então, o complemento da moeda é honesta. E P é igual a meio. Então, temos duas hipóteses. Então, a primeira hipótese aqui, temos que para P diferente de meio, que você está aqui
apoiando, então, a sua afirmação. Lembrando, então, qual das duas hipóteses aceita o diferente é a nossa hipótese, a hipótese alternativa. Então, P diferente de meio será a nossa hipótese alternativa. A que aceita para P igual a meio é a nossa hipótese nula. Ok. Então, podemos cometer... Quais são os tipos de erros que podemos cometer? Então, essa é a montagem, essa daqui é a montagem, então, daquele problema. Certo? E qual é o tipo de erro? Tipos de erro. Pode acontecer o seguinte, que é chamado de erro tipo 1. Temos dois tipos de erro. O erro tipo 1 e o erro tipo 2. O erro tipo 1 é o seguinte, você, então, rejeita essa hipótese, você rejeita a hipótese nula, você rejeita ela sendo a hipótese nula verdadeira. Então, você está cometendo um erro. Né? Você rejeitou a hipótese nula. Rejeita aqui a hipótese nula, mas sendo a hipótese nula verdadeira. Então, você está passivo de erro, porque você está trabalhando com amostra. Né? Você pode, então, rejeitar a hipótese nula e ela ser verdadeira. Né? Como ele está trabalhando com amostra, então, pode acontecer. Então, ela é designada pela letra alfa. Né? Esse erro tipo 1 é designado pela letra alfa. O erro tipo 2 é o seguinte, você pode, então, aceitar a hipótese nula, você pode aceitar ela, sendo a hipótese nula falsa. Você aceita algo que é falso. Tipo 1, você rejeita essa hipótese nula, sendo ela verdadeira. Você cometeu o erro. Ou o erro tipo 2, você aceita essa hipótese como sendo verdadeira, e na verdade ela é falsa. É outro tipo de erro. É o erro tipo 2. Designado, então, pela letra beta. Certo? Temos aqui um problema para a intenção. A intenção é sempre minimizar ao máximo ali o erro. Né? Você sempre tenta minimizar o erro na hora de fazer a estatística de uma amostra. Você sempre tenta minimizar esse erro. O problema desse tipo de erro, porque é um erro, um complemento do outro, é um complementar também. Um erro é um complemento do outro. Quando você tenta, então, diminuir o erro tipo 1, o erro tipo 2 aumenta. Se você tenta, então, diminuir o erro tipo 2, o tipo 1, se você tenta diminuir o tipo 2, o tipo 1 aumenta. Então, um é complementar do outro. Certo? E então, para minimizar esse erro, como que fazemos para minimizar o erro? Né? É o que se procura em um dado estatístico. Né? É sempre o menor erro possível. Então, duas maneiras para, então, minimizar esse erro. A primeira maneira é aumentar o tamanho da amostra. Né? Então, se você aumenta o tamanho da amostra, você diminui o erro. Né? Às vezes não é viável. Por que às vezes não é viável? Envolve custo e tempo. Né? Às vezes não é viável você fazer da população inteira. Por exemplo, você vai fazer uma pesquisa com a população inteira brasileira, né? Com 201 milhões, né, de brasileiros. A gente viu na aula passada sobre o tamanho da amostra, que seria mais ou menos, para se ter uma ideia daquela informação de uma população, seria em torno de 2.500 brasileiros. Certo? Então, não é viável, às vezes, você trabalhar com a sua população inteira. Demanda tempo e custo. É por isso que estamos trabalhando com estatística, por isso que a estatística está aí, né? Então, ou você aumenta o tamanho da amostra, você diminui, então, o erro, ou você equilibra os erros tipo 1 e tipo 2. Ou seja, você aceita os erros. Você aceita e você impõe, então, uma tolerância para este erro. Né? Você impõe uma tolerância, que é a probabilidade máxima
para cometer o erro do tipo 1. Você aceita o erro, você aceita ele. Qual é o erro tipo 1? De rejeitar a hipótese, sendo a hipótese nula, verdadeira. Então, você tolera o erro, você fixa um erro para a sua amostra, você tolera ele sabendo que ele irá acontecer. Geralmente, essa tolerância de erro fica entre 1 a 10%, massivamente fica sem assim, grandes trabalhos, a maioria dos trabalhos fica em torno de 5%, né? Mas é comum achar entre 1 e 10% do erro. Acima de 10%, então, não é mais confiável, não fica mais confiável aquele dado que você está apresentando. Então, você então tolera, ou seja, você aceita o seu erro e fixa, então, uma tolerância, por exemplo, de 5% dessa hipótese aqui, e você rejeitar a hipótese nula e ela ser verdadeira, ou seja, você tem 5% disso ser um erro, você rejeitar ela sendo verdadeira. Se ela está na probabilidade, uma hora ela irá cair nessa probabilidade, né? Mesmo que seja 5%, 2%, uma hora esses 2% irá acontecer, que são os fenômenos raros. Então isso é chamado, que é o nível de significância de um teste. O que significa, então? Toda vez que você escutar falar, então, de nível de significância, está dizendo, então, da tolerância desse erro, que é o nível de significância, que é específico aqui, a nossa tolerância para cometer o erro do tipo 1. Você controla, então, você tenta controlar, não controlar, mas você tenta tolerar este erro. Então, toda vez que eu ouvir falar de nível de significância, é a nossa tolerância, ou seja, quanto que esse trabalho que você está apresentando, né, esse nível de significância, ele é aceito, né? Por exemplo, se for uma tolerância maior do que 10, então tem pouco significado esses dados que você está apresentando. Tem um erro muito alto nesses dados. Se a sua tolerância for de 2, 5, né, então já é um nível mais alto, né? Já é um nível mais alto, então tem uma maior significância desses dados que você está apresentando, dele estar realmente correto, né? Dele estar correto. Então, é isso. Essa é a nossa primeira aula, né? Nossa primeira aula sobre hipóteses, né? Estatística. Na segunda aula, iremos fazer um exercício. Então, nessa primeira aula aqui, não terá, então, uma atividade para ser entregue. Então, na segunda aula, vai ter, então, um exercício vou fazer um exercício com vocês, né? Vai ser um exemplo sobre essas hipóteses nulas, aplicando aquele tamanho da amostra, né? Que já foi feita na aula anterior. Certo, gente? Então, até mais e um grande abraço a todos.